Fala aí, pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo coletivo do Dorival Júnior. Vamos acompanhar o que ele vai dizer após o empate contra o Fortaleza fora de casa em 0 a 0. Mas antes, peço para você deixar o likezão, se inscrever no canal que é importante para nós. E quero recomendar para vocês aqui rapidinho a 1xBet, nossa parceira, casa de apostas esportivas, cupom Teclas Esportes. Colocou o cupom, você vai garantir 100% de bônus no seu primeiro depósito. Recomendo para vocês a partir do final de semana, domingão, hein, cara? Corinthians e São Paulo, cotação excepcional na 1xBet. Vale a pena você conferir. Vamos lá para a coletiva? Vamos embora. Acende a luz aqui. Primeira pergunta aqui, rapaziada, foi referente ao empate, né? Como que o Dorival enxerga esse empate contra o Fortaleza? Vamos lá. Desculpa. Pensar em vencibilidade num momento como esse, para nós, não tem valia. O importante é que nós procuramos o gol. Não foi um jogo tecnicamente brilhante, tanto de um quanto do outro lado, porém um jogo muito disputado. As duas equipes criaram oportunidades, buscaram o gol a todo momento. Foi um jogo limpo, nós não vimos pontapé, nós não vimos, a exceção as duas jogadas das expulsões, mas não foram jogadas assim violentas ao extremo. Eu acho que nós estamos tentando encontrar um caminho. Fortaleza já tem esse caminho consolidado há um bom tempo. Acredito eu que poucas equipes conseguirão roubar pontos do Fortaleza aqui dentro. Isso é um aspecto muito importante para uma equipe que está vivenciando um momento ainda com uma certa instabilidade, porém adquirindo uma maturidade um pouco maior, uma segurança um pouco maior. É esse o nosso trabalho, é isso que nós estamos buscando. O ponto é que ele tem que ser muito valorizado. As dificuldades de se jogar aqui são reais e em razão disso, eu acredito que os jogadores estão de parabéns por tudo que tentaram fazer, por aquilo que buscaram e pela forma como se entregaram ao longo dos 90 minutos. Boa noite, Dorival. Robson Nogueira, da Rede Multicomunicação. Prazer estar falando contigo. Eu queria que você falasse para a gente quais foram os pontos positivos e negativos do São Paulo no jogo de hoje e qual foi a principal dificuldade que o São Paulo hoje enfrentou ao encarar o Fortaleza. Assim, primeiro a velocidade do jogo, né? Nós não conseguimos dar a velocidade que nós gostaríamos. Em alguns momentos nós carregamos muito a bola com alguns jogadores, infelizmente, insistindo nessa situação. Quando não acontecia, quando nós conseguíamos uma liberação rápida, uma mudança de lado, nós conseguíamos envolver a equipe do Fortaleza, chegando até o terço final do campo, onde nós procurávamos, através dos movimentos finais, de infiltração, de ataque à última linha, possibilidades de estarmos à frente do gol adversário. Eu acho que algumas oportunidades foram bem interessantes, em outros momentos não, erramos o último passe, erramos o movimento final, mas assim, de um modo geral, eu acho que a equipe teve um bom comportamento, enfrentou um adversário dificílimo, que tem já um conjunto e uma organização muito interessante. Em momento nenhum o time do São Paulo perdeu também essa organização. Eu acho que hoje as defesas prevaleceram sobre os ataques, muito mais pela postura que adotaram, né, pela forte marcação que exerceram, do que propriamente pelos ataques não buscarem o gol. Ao contrário, tanto uma quanto outra equipe buscaram a todo tempo o gol. É interessante isso. Mas eu acredito que as duas defesas estavam muito bem postadas e foram muito felizes na noite de hoje. Boa noite, Dorival. Após a vitória contra o Inter, você falou que você faria algumas trocas, né, pela sequência do São Paulo muito pesada. Hoje foram 6 em relação ao time que começou contra o Internacional. O quanto que essas trocas já estão ligadas também ao jogo do Corinthians, que é um adversário muito pesado, tem aquele marco de ser um clássico. E em 2018, até ligado a isso, você fez uma campanha muito boa de retomada em 17, mas você perde os 3 clássicos do Paulistão em 18. Quanto que você vê o peso de um clássico do tamanho de São Paulo e Corinthians para o São Paulo agora? Olha, como todo resultado, importantíssimo. Você ganhar um clássico, ele valerá os mesmos 3 pontos de qualquer outro jogo. É natural que tenha talvez um envolvimento emocional, pode ser, mas eu acho que nesse momento, nesse instante, são duas equipes que estão buscando um acerto e nós temos que nos respeitarmos e tentarmos fazer o nosso melhor lá dentro. Eu fico muito feliz assim. Houveram as mudanças? Sim, mas o time não perdeu em momento nenhum
a organização que teve e vem tendo, os comportamentos que estão sendo pedidos aos jogadores. Prova disso é que em 6 partidas aí nós tomamos gol em apenas uma delas, e eu acho que esse já é um ponto muito importante, porque os jogadores estão respeitando muito os trabalhos desenvolvidos e estão interessados em buscarem correções. Quando isso acontece, é natural que as coisas melhorem e evoluam. Volto a dizer que, para mim, é um jogo naturalmente pesado, difícil, complicado, mas um jogo que não pode fugir a essa condição. Se ganharmos, se Deus quiser, nós vamos continuar mantendo os pés no chão, com tranquilidade, buscando aí os melhores resultados na sequência e sabendo que os 3 pontos de um Corinthians são os mesmos 3 de qualquer outra partida subsequente. Dorival, boa noite. Você falou sobre caminho, evolução, a confiança dos jogadores. Qual que é a diferença que você já nota no dia a dia, no vestiário, de hoje, em comparação ao vestiário quando você chegou na estreia do Campeonato Brasileiro, naquele jogo contra o América Mineiro? É difícil assim a gente fazer uma avaliação nesse sentido, porque você trabalha num todo, você não trabalha só emocionalmente os jogadores, né? Eu acho que o principal é você propor algo dentro de campo, propor soluções que eles mesmos, de repente, observem que, fazendo determinados movimentos ao longo das partidas, esses movimentos serão compensados por você ter uma equipe postada, uma equipe equilibrada, uma equipe que, de repente, atacando, já inicia o combate e a marcação à equipe adversária, que não dê possibilidades de se envolver com contra-ataques adversários. Então, eu acho que isso tudo é que talvez tenha sido essa mudança. Foi proposta uma situação, nós propusemos uma condição aos jogadores, apresentamos, e eles estão acreditando, estão aceitando. É natural que ainda tenhamos aí algumas oscilações dentro de um jogo, mas vocês têm acompanhado que nós temos mudado nomes em todas as partidas e a equipe mantém a mesma postura, a mesma condição, buscando o resultado a todo momento. Quem está entrando está sabendo o que fazer em campo, a reação do companheiro de lado. Hoje mudamos praticamente os 4 homens da zaga, e mesmo assim a resposta foi muito positiva. Então, continuarmos da forma como estamos, com os pés no chão e pensando sempre no resultado seguinte, tentando colocar os melhores jogadores em campo. Eu falo isso fisicamente, clinicamente, enfim. Boa noite, Dorival. Lucas Uchoa. Dorival, sua carreira é muito longa. Até aqui nos bastidores, antes de começar a coletiva, a gente falou da sua passagem aqui no Fortaleza, 2005. Mas eu quero fazer um recorte na sua carreira. Ano passado, Ceará, Flamengo e hoje São Paulo. Você pegou o Ceará no momento de turbulência e ajeitou a casa. Pegou o Flamengo, como até aquela conversa entre você e o Mano. Eu peguei bagunçado, você está pegando bagunçado. E você ajeitou a casa. Não vou colocar o São Paulo como bagunçado. Um time faltando ajustes. Esse São Paulo de hoje já tem a cara do Dorival, ou você acredita que ainda falta mais alguns ajustes para jogar tão bem como o Ceará fez na sua passagem e o Flamengo terminou ano passado sendo campeão? Eu acho que o futebol é um conjunto, né? Você propõe soluções dentro daquilo que você observe, né? As suas limitações em observar, naturalmente, porque todos nós temos, né? Limitações em observações, mas o importante é que, observando, você proponha soluções, proponha situações, apresente situações que os jogadores acreditem, interpretem tudo isso e comecem a transformar em ações dentro de campo. Eu acho que esse é o principal objetivo de um treinador quando pega um trabalho dessa forma, como nós temos pego, né? Tanto o Ceará, com a passagem do Thiago, quanto o Flamengo também, logo após uma saída, e agora com a saída do Rogério. Mas o principal é que você tente aproveitar o máximo possível o trabalho deixado pelos treinadores anteriores. Que você não queira fazer uma revolução na equipe. Eu acho que é isso aí que tem nos levado a esse momento. E a minha carreira foi toda em cima disso. Até a minha chegada ao Santos em 2010, eu sempre peguei equipes em montagem, em início. Cheguei a pegar equipes com apenas 4 jogadores contratados quando eu ali cheguei. E, de repente, até o meio do ano, nós já tínhamos uma equipe competitiva e uma equipe que passava muita confiança.
Depois da saída do Santos, eu comecei a pegar alguns trabalhos em andamento. E queira ou não, é um outro perfil, é uma outra forma de você enfrentar essas situações. Mas, de modo geral, assim, eu fico feliz porque são quase 20 anos aí, 5 deles eu não trabalhei por opção e encontramos aí resultados importantes ao longo da carreira. Dorival, só aproveitando que a gente saiu do tópico do jogo e num momento tão importante, tão decisivo para o futebol brasileiro, você como um dos principais treinadores do nosso futebol, como é que você encarou essas denúncias sobre a manipulação de resultados desta semana? É lamentável tudo isso, é triste, só que eu prefiro aguardar um pouquinho para que se apurem realmente todas as situações e depois apontemos o dedo. Porque é muito fácil, muitos nomes estão sendo ventilados e, de repente, nós não temos comprovação de nada. Muitas conversas estão sendo jogadas aí ao léu, então nós temos que ter muito respeito com essas pessoas, entendemos que é um momento realmente muito delicado, porém, sem que acusemos ninguém nesse instante, até que se comprove muita coisa. Até porque nós vivemos, e não podemos nos esquecer disso, no país da impunidade. Onde muita coisa acontece e, de repente, não se dá importância. Melhor, se fecham os olhos. Então, se realmente tem acontecido fatos, nós temos que apurá-los até o final. Caso aconteça de um ou outro terem participado dessas situações, naturalmente, terão que ser punidos pela gravidade da situação. Bom, galera, está aí a coletiva, tá? Comente o que você achou. Amanhã, no vídeo da noite, a gente repercute um pouco mais aí lá no canal principal essa coletiva, fechou? Tamo junto, um grande abraço pra vocês e até a próxima. Meu pós-jogo aqui em cima, vou deixar aqui. Clica lá e confere o meu pós-jogo, fechou? Tamo junto, valeu, um abração.